Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Dina Lucas e aqui eu falo sobre filmes, séries e animações, entre outros assuntos do mundo de cinema. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fique por aqui, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário. Essa semana nós vamos trazer uma coisa muito especial para vocês, já que é Halloween. Não sei se vocês repararam. Que vai ser 7 vídeos, 7 dias por semana. Essa semana inteira nós vamos ir fazendo os vídeos sobre filmes de terror que vocês podem assistir nessa época de Halloween, com a vossa família, com o namorado, seja lá com quem vocês quiserem assistir. Então, sem mais delongas, pega essa pipoca, sopa com açúcar e vamos para o primeiro vídeo da semana. O filme que nós vamos falar hoje chama-se A Beira da Morte, é um filme indiano de 2023, dirigido por Azar Lubis. E ele fala basicamente sobre Nadia, uma rapariga que vive com o seu pai e o seu irmão Yoga. A mãe dela está muito doente e eles ficam sem entender basicamente o que é que se passa. O tempo vai passando, ela acaba por falecer e vão passando longos 10 anos. Todo mundo na cidade fica a perguntar o que é que se passa, como é que ela morreu, essa casa é muito estranha, o pai dessas crianças é muito estranho. Quanto mais pessoas na família morrem, mais sucesso ele tem, então as pessoas vão questionando muito isso na sociedade em que eles vivem, na cidade. Até que um dia o seu irmão Yoda descobre então o que é que o pai dele anda a fazer e ela acaba por ter o mesmo destino que a sua mãe. Será que Nadia vai conseguir superar isso ou será então que Nadia vai cair na desgraça que toda a família dela cai? Para esse filme eu dou uma nota de 4, porque esse filme ele é muito drástico, ele é muito trash movie. Para quem não sabe, trash movie, aí vai na explicação de inglês, são aqueles filmes vazios, mas que trazem muita ênfase em coisas como efeitos gráficos, efeitos sonoros, extrema violência, extremo do extremo daquilo que é esperado de um filme de terror, mas o seu roteiro é bem vago, bem vazio, que é basicamente a maior parte dos filmes que eu vou trazer esta semana, porque nós estamos em Halloween. Esse filme tem alguns pontos que me pegam muito, ele tem uma direção muitíssimo boa, para ser sincera. Segunda coisa que eu gosto muito nesse filme é o facto de tu entenderes totalmente a história, parece algo muito tradicional, não são personagens vazios, muito pelo contrário, eles trazem o medo, trazem o pavor, trazem a ansiedade. A forma cronológica como as coisas vão passando, os pequenos detalhes que vão aparecendo no filme são coisas muitíssimo boas e muito bem construídas. Apesar de existir uma pequena xenofobia pelo facto do filme ser indiano e as nossas referências de coisas indianas são bem musicais, mas esse filme, eu vou dizer que extrapoliu daquilo que eu estava à espera. Mas fique ainda por aí porque vamos para spoilers por sua conta e risco. O filme começa basicamente a nos apresentar a família de Nadia, o pai dela, o irmão dela e a mãe dela que está muito doente e está meio que trancada num quarto sem eles entenderem basicamente o que é que realmente ela tem, porque eles são muito pequenos. E basicamente depois a mãe deles começa a passar muito mal, muito, muito mal. Até que um dia o irmão dela, o Yoga, começa a ver coisas no chão do quarto, coisas bem estranhas, bem sinistras, ele meio que se sente puxado, mas a irmã não vê nada. E isso tudo ele vê meio que no quarto da mãe dele. O tempo vai passando, a mãe deles acaba por falecer em 2002 e passam-se logo 10 anos. Então, em 2012, eles meio já estão grandes, eles vão fazendo algumas obras na casa, vão mudando algumas coisas. O negócio do pai vai catapultar de uma forma muito grande. Mas, certo dia, o Yoga, o irmão da Nadia, acaba por encontrar o pai deles a fazer meio que um sacrifício para algum ser. E eu acho maravilhosa a forma como isso é feito, porque o pai dele faz aquele tradicional ritual que é esperado, que ele mata um carneiro, ele se banha de sangue, ele come algumas coisas. Isso é bem gráfico no filme. Depois, o Yoga ainda observa o pai a enterrar o corpo. Ele vai contar na irmã e a irmã meio que duvida por um bom tempo, até que os dois acabam por ver isso. Conversam com o pai, meio que tentam fazer com que o pai pare de fazer o que ele está a fazer. E ele diz que vai parar, mas na verdade ele acaba por não parar. E até esse ponto do filme eu vos garanto que o filme é bem explícito e é muito bem apresentado. Do momento em que o pai começa a fazer os rituais até o momento em que os filhos descobrem, tu vais seguindo uma trama de mistério muito boa, é uma aura muito interessante no filme. Principalmente para o contexto mais tradicional indiano ou asiático num todo, rituais são vistas como coisas bem drásticas, né? O famoso feitiço ou magia negra. Então isso são coisas que eu trago nesse filme com um certo tabu, um certo problema. Porém, o tempo vai passando e o pai não deixou de fazer a sua maracutaia, vou assim dizer.
O Yoga começa a sentir mal, às vezes ele é meio que levado de um sítio para o outro por esse fantasma, mas as relações entre ele e o pai vão se estabilizando, até que um dia eles estão a fazer meio que um churrasco fora de casa. E o Yoga é um pouco curioso, vai para o quarto buscar alguma coisa, mas ele se sente meio que atraído por uma voz, coisinhas assim interessantes. E quando a irmã vê que o irmão está a demorar, a Nadia entra para casa e encontra o seu irmão totalmente espancado. Uma coisa assustadora. Outro dia, outra coisa acontece, mas é com a Nádia. Ela vai para casa, a casa está sem luz, e ela vai vendo várias e várias coisas acontecendo ali. E ela fica com um pouco de medo, nós ficamos com um pouco de medo, porque está um ambiente escuro, está um ambiente assim, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E ela acaba por meio que se deparar com a entidade, ela vai dando um sítio para o outro, ela é meio que arrastada. Só que depois ela vai para a casa do vizinho e ela fica lá. O irmão dela chega para casa à procura da Nádia e ele acaba por se deparar também com a entidade. E ele também passa por essas situações. Até que a Nádia volta para casa e vê o irmão dela naquela situação. Não demora muito até que o irmão dela morre, quase que da mesma forma que a mãe dela. Então fica somente ela e o pai. E a entidade que o pai fez o pacto começa a cobrar a Nádia no pai dela. E ele fica dizendo, não, eu não posso fazer isso, eu não posso matar minha única filha. Eles tentam recorrer em vários sítios, várias macumbeiras, várias senhoras mais velhas que entendem disso para poder solucionar. Mas ela já está, no caso a Nádia, já está a ver outras pessoas de outros universos, se é que vocês me entendem. Então a senhora acaba por dizer, olha, o que o teu pai fez não tem forma de se desfazer. Tu tens os dias contados. O pai dela entra em desespero, ela entra em desespero. Eles acabam por voltar para casa, até que, a certo ponto, a Nádia tem meio que um jantar com essa entidade. E nesse jantar, ela tem que escolher, entre aspas, entre se dar de livre espontânea vontade ou a entidade vir buscar de qualquer forma. A situação vai acontecendo e eu não vou vos dizer como acaba, porque eu quero muito que vocês assistam esse filme. Mas o que eu posso vos dizer é que é muito interessante. Ele vai vos dar um medo que parece que está a acontecer com vocês na vida real. Principalmente se vocês assistirem esse filme à noite, assim, num ambiente muito escuro. Esse filme, ele vai mudando a ambientização, é uma coisa que eu gosto muito nos filmes de terror, porque isso vai caracterizando ainda mais as emoções. As personagens todas, principalmente a família principal, eles fazem um papel excelentíssimo. São atores muito bons em termos de atuação, porque eles trazem o medo, eles trazem a raiva, trazem o pânico, eles trazem essas emoções todas de uma forma muito explícita, muito bem feita, na verdade. E é isso. Esse foi o nosso primeiro filme da nossa semana de Halloween. Eu espero que vocês gostem. Se vocês assistiram esse filme, deixem aqui nos comentários. Se vocês ainda não assistiram, eu vos recomendo muito, tá bom?